Oi, pessoal, bem-vindos à terceira aula, né, desse curso, desse mini curso que a gente está dando a respeito de física de partículas. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouco do nosso universo e a importância de física de partículas ou das partículas elementares na dinâmica do nosso universo. Quero que vocês estejam cientes, quem não conhece muito bem essa área, a física de partículas ou até a astropartículas, que eu estou falando disso porque é exatamente a área que eu atuo no âmbito da pesquisa, estão extremamente interligadas com cosmologia, com astrofísica, e dependendo do tópico que você estiver tratando, até com astronomia. E dependendo ainda do tópico, você pode ainda conectar isso com matéria condensada. Então, são áreas que têm várias ramificações, né, entre elas, né, e uma interdisciplinaridade enorme. Então, eu falei nas últimas aulas de modelos atômicos, alguns conceitos de mecânica quântica. E na aula anterior, eu falei como a gente pode migrar do conceito de força, né, para a física para as partículas elementares, partículas mediadoras, como é que surgem essas partículas mediadoras. Se você já conhece tudo isso, você pode ficar ligado aqui nessa aula. Se você não conhece, eu recomendo que você volte para aquelas aulas de lá, tá bom? Então, no mesmo espírito das aulas anteriores, a gente vai falar de física com alegria, tá bom? Então, a gente vai falar na aula de hoje do que é feito o universo, quais são os seus componentes, né? É uma coisa extremamente interessante. Então, como já dizia o Sherlock Holmes, né? Elementar. Do que é feito no universo, né? Elementar, meu caro Watson, né? Elementar. Essa é a palavra-chave. Elementar. Por que elementar? Porque o nosso universo, pessoal, é feito no seu pormenor, né? Nos seus pedaços menores, nos seus menores tijolos de partículas elementares. É isso do que o universo é feito. Obviamente, tem muitos efeitos super interessantes em escalas macroscópicas, né? Em escalas astrofísicas cosmológicas, que não estão, como eu posso dizer, atreladas, diretamente relacionadas à presença de partículas. Mas os processos que levam à observação desses fenômenos cosmológicos e astrofísicos ou astronômicos estão diretamente na parte mais fundamental relacionada a partículas, né? Então, a física de partículas realmente tem uma ramificação enorme para diversas áreas da ciência. Então, o universo é feito de partículas elementares. Eu falei na aula anterior de que partículas elementares são essas, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais delas hoje, tá? Para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Talvez preencher alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei de explicar na aula anterior, eu vou explicar agora, tá bom? Vamos lá. E com alegria, né? Desculpa. Então, nessa foto que vocês estão vendo aí, a primeira parte da esquerda são os chamados quarks, né? Eu tenho T, B, C, S, U e D, né? São os quarks. Up, de baixo para cima. Up, down, charm, strange, top and bottom. Então, são os quarks. A para cima, para baixo. Eu não estou acostumado a falar isso em português. Para cima, para baixo, charmoso e estranho. Top, né? E bottom, né? Para embaixo, né? Então, esses são os quarks. E no lado direito, nas duas colunas do lado direito, nós temos os leptons. Falei isso anteriormente. Nós temos quarks e leptons. Eles têm números quânticos diferentes, por isso que eles são agrupados de formas diferentes, tá bom? Então, esses leptons, os mais comuns para todo mundo, né, que sabe um pouquinho estudou lá o ensino médio, concluiu o ensino médio, ou talvez até, acho que na oitava série a gente já começa a falar de modelos atômicos, né, se eu me lembro bem. E o elétron é muito conhecido, o elétron é um lepton, tá? Então, o decaimento beta que todo mundo fala, né, já ouviu falar, é um elétron, no final das contas. Então, vocês já ouviram falar de leptons, mesmo sem saber. Então, são as partículas elementares. Elementar, lembrando para vocês que são partículas indivisíveis. A nosso conhecimento atual é que essas partículas não têm estruturas dentro delas, né? Então, dividindo, né, o modelo padrão de física de partículas, nós temos esse grupo que é de leptons, esse grupo de quarks. Temos partículas e antipartículas, né? Só relembrando, tá, pessoal? Eu tenho aqui o neutrino do elétron, o antineutrino do elétron, o pósitron, muon, antimuon, neutrino do muon,
antineutrino do muon, neutrino do tal, antineutrino do tal, tal menos e tal mais. Tá aqui. E aqui embaixo, no setor dos quarks, nós temos o U, quark up barra. Toda vez que nós temos essa barra, quer dizer, nós estamos nos referindo às antipartículas das partículas. Então, o positron é a antipartícula do elétron. O muon mais, ou antimuon, é a antipartícula do muon. Tá? Então, possui que é antipartícula, é simplesmente a partícula que você conhece com sinal de carga elétrica oposto. Tá? Essa é a ideia. Então, você tem isso para todos os férmions. Férmions são partículas que possuem spin fracionário. Tá? Dentro do modelo padrão, todos os férmions dentro do modelo padrão possuem spin 1,5. Tá? Esse conceito de spin eu não vou ter tempo para abranger aqui, mas é muito bem fundamentado na física de partículas. Tá? Então, se você que está me assistindo aí já fez o curso de mecânica quântica e acha que sabe o que é spin, eu acho que talvez pretensioso da minha parte, mas eu acredito que você não sabe o que é spin. Né? O conceito de spin, de forma mais fundamental, ele é introduzido via física de partículas. Tá? Então, não é aquele conceito de spin que a gente vê lá, meio que jogado, né? No curso de mecânica quântica. Talvez você tenha tido um professor excelente e que te explicou muito bem o que é spin, mas seguindo os livros mais conhecidos, né? Ou Sakurai, ou Griffiths, você não vai ver esse conceito de spin de forma fundamental, como deveria ser, né? Então, isso a gente vê num curso de física de partículas da graduação, de onde realmente surge a necessidade do spin. Então, tá bom. Nós temos os leptons e os quarks, lembrando que existem números quânticos diferentes. Não estou falando que números quânticos são esses, tá? Mas uma coisa, o que distingue realmente entre eles, os leptons possuem um número quântico chamado número leptônico e quarks possuem um número quântico chamado número bariônico. De onde vem, o que são exatamente esses números, eu não vou ter tempo para falar aqui, relembrando vocês, como eu falei anteriormente. O propósito desse curso é ser bastante introdutório, explicar de forma bem simples alguns conceitos de física de partículas e que vocês possam conhecer um universo sobre o olhar das partículas elementares, que é muito mais charmoso. Tá? Eu não tenho o propósito de ser muito detalhista ou ir aprofundar nos detalhes. Né? Isso eu acho que vocês vão poder encontrar nos cursos mesmos que vocês vão poder fazer, eventualmente, se você está interessado no curso de física, ou numa graduação, ou numa pós-graduação. Então, aqui é mais para motivar vocês a conhecer esse mundo, tá bom? Então, uma foto bem mais bonitinha, né? Que é o que você vai achar no Google. Se der um Google aí, modelo padrão de física de partículas, você vai achar essa fotozinha aí. Então, você tem os férmions que compõem a matéria e os bósons que são os mediadores da força, né? Lembra que o conceito de força foi perdido para dar lugar aos bósons, ou partículas mediadoras. Bósons são partículas com spin inteiro. No modelo padrão de física de partículas, os bósons que nós conhecemos têm ou spin 1 ou spin 0. A partícula que tem um spin 0 é o famoso bóson de Higgs. O bóson de Higgs é o autor da novela. Lembra? Eu terminei a aula passada falando, se existisse uma novela chamada Massa das Partículas, o Higgs seria o autor dessa novela. Mas ele não seria o editor da novela, o escritor da novela, ou o editor-chefe. O escritor da novela, ou o editor da novela, não seria o Higgs, seria o chamado mecanismo de quebra de simetria, tá? Que é onde o Higgs é o autor dela. Tá bom? Então, nós chamamos férmions e bósons. Lembrando, os férmions compõem a matéria. É muito comum, vocês sabem que... Lembre-se que um átomo, que é a matéria que a gente conhece, ele é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Mas prótons e nêutrons são formados de quarks. Então, se os quarks, juntamente com o elétron, que são todos férmions, compõem a matéria que a gente conhece. Essa mesa aqui, essa webcam que eu estou usando, ou esse laptop, são todos feitos de quarks, né? Quarks e elétrons, né? Então, tudo isso que a gente conhece à nossa volta é feito de partículas, né? Então, é fácil justificar para a mamãe, eu justificava para minha mamãe
assim, né? Com a importância física de partículas, eu falava, ó, mãe, tudo aí que a senhora consegue tocar, inclusive seu celular, é feito de partículas. Tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor, né? Como é que se dá isso? Então, nós temos as partículas, agora vamos entender. Em que contexto essas partículas estão inseridas, tá bom? Eu vou falar que é dentro do universo, né? Então, o universo é constituído de partículas elementares, como já dizia o Sherlock Holmes, que é elementar, né? Tudo bem. Então, na teoria do Big Bang, o que nós sabemos é a teoria do Big Bang, salientando para vocês, que ela não explica de onde saiu o Bang, tá? A teoria do Big Bang não é para explicar o início, a origem do universo. Não explica. Ela explica o início do universo, não a origem. A origem a gente não sabe. O que a gente sabe é o início. Os primeiros segundos, os primeiros minutos de vida do universo, a gente consegue entender via teoria do Big Bang, tá bom? Então, teve um Big Bang, como vocês podem ver nesse vídeo aqui, e o universo surgiu, né? E tudo que vocês conseguem ver, essas galáxias aí, eventualmente, nos tijolinhos delas, são partículas elementares, tá? Então, e como é que como sabemos, né, que o universo está expandindo? Uma coisa importante, eu falei para vocês que o universo é constituído por partículas. E esse universo, o nosso universo, ele foi criado pelo Bang, né, por essa grande explosão, né? Lembrando que isso não é uma explosão, não, tá? Só um conceito para introduzir para vocês, né? Que teve num ponto do espaço aí uma explosão e aí saiu todo o resto. Não. Você estaria violando uma coisa chamada princípio cosmológico. Mas não vou entrar nos detalhes disso, mas tudo bem. O universo surgiu de um Bang, tá bom? Aí surgiu esse Bang, essa explosão, e o universo foi criado. Esse universo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. À medida que o universo está crescendo, ou como a gente fala em termos mais físicos, ele se expande, né? Está se expandindo, né? Ele não está contraindo, ele está se expandindo. Como ele está se expandindo, à medida que ele se expande, ele esfria. Vai ficando cada vez mais frio. Isso a gente fala do universo como um todo, tá? Isso tem muito a ver com os fótons, mas eu vou falar um pouquinho mais disso adiante, tá? A pergunta que eu estou querendo fazer aqui é como é que a gente sabe que o universo está se expandindo? Diversas formas, pessoal. Tem a parte teórica e tem a parte observacional. Usando satélites como esse que vocês conseguem ver no vídeo, nós conseguimos detectar alguns fótons chamados fótons da radiação cósmica de fundo. E nós comprovamos que esses fótons realmente são muito mais frios do que da época quando eles foram gerados, comprovando que o universo realmente, os fótons estão se expandindo à medida, os fótons, desculpa, estão se esfriando à medida que o universo se expande, tá bom? Então, para entender isso de uma forma bem simples, pô, Fernando, isso está uma viagem enorme, não consigo entender isso, é muito abstrato para a minha cabeça, né? Então, vamos fazer um passo a passo aí. Como esse vídeo eu acho que vai estar disponível no YouTube, dentro da SBPC, né? Eles vão compartilhar um link com vocês, então fazer tipo um YouTube, né? Vamos dar aí os 4 passos para você aprender porque o universo está se expandindo. Então, passo 1, né? Lembrem que uma onda tem um comprimento de onda bem definido. E a velocidade dessa onda é igual ao comprimento de onda, que é a distância de um pico desse para o outro. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. A distância de um pico desse para outro. Tá? E a frequência vai dizer qual é a frequência com que esses picos se repetem, né? Então, tá bom. Isso é a velocidade. A velocidade é igual a lambda f. Uma coisa importante que vocês precisam saber é que as cores têm um comprimento de onda definido. Só um segundo, pessoal, tomar um cafezinho. As cores têm um comprimento de onda definido. Então, cada comprimento de onda definido diz respeito a uma cor, né? É mesmo as cores lá do arco-íris têm um comprimento de onda associado. Então, você conhece.
E o mesmo serve para a frequência. Vamos pegar, nesse caso aqui que eu estou falando de ondas eletromagnéticas, né, que viajam na velocidade da luz, que é constante, né? É um dos princípios da relatividade especial. Então, a velocidade da luz é constante. Se ela é constante, se eu souber o lambda, eu sei quem é o F. Se eu souber o F, eu sei quem é o lambda, né? E vice-versa. Então, como a velocidade da luz é constante, podemos determinar a sua frequência. Uma vez que eu sei o lambda, sei que a velocidade da luz é constante, ela é bem medida, podemos inferir qual é o F. Simplesmente usando essa equação aqui, se eu sei quem é o V, sei quem é o lambda, eu resolvo essa equação em função da frequência, eu consigo determinar que cada cor ou cada comprimento de onda está associado a uma frequência bem definida, tá bom? Então, agora, pessoal, se a frequência está bem definida, você poderia imaginar que as cores, frequência tal quer dizer a cor tal. E ponto final. Mas não é bem assim, né? As cores podem mudar. Vamos supor que eu tenho essa garrafa aqui, que eu já usei no aula anterior, porque ela é vermelha, né? Está associada a uma frequência bem definida. Vamos voltar aqui, ó. Está associada a uma frequência na ordem dos 400 terahertz ou um comprimento de onda de 700 nanômetros. Tá? Vermelho. Então, eu sou a fonte. Aqui é a fonte, aqui, essa garrafinha aqui. Ó. Então, essa fonte está emitindo uma luz vermelha. A luz que vocês estão enxergando aí, ou essa, digamos, essa webcam está observando, será que é vermelha? É vermelha, né? Vocês todos aí estão vendo uma luz vermelha. Tá? E se essa, por um acaso, essa garrafa aqui começar a se afastar de vocês, será que vocês vão continuar ainda observando o vermelho? Será? Vamos lá. Relembrar algumas coisas. Imagine que você tem uma lâmpada, tá? E essa lâmpada que tem uma luz, seja ela qual for, e ela se move para o azul. Eu vou chamar isso de desvio para o azul. E se eu tiver uma lâmpada que se move para o vermelho, eu vou chamar de desvio para o vermelho. Trivial, estou falando nada de física aqui, tá? Isso aqui é só constatação. Se move para o azul, desvio para o azul. Se move para o vermelho, desvio para o vermelho. E aí vocês vão ver, que esse é o passo 3, tá? Que as cores podem mudar, na verdade. Vamos ver. Passo 4. O ponto, pessoal, é que se uma onda, se o objeto fonte não estivesse movendo, nessa casa, a garrafa aqui, não estivesse movendo com relação a vocês, com relação ao webcam, a razão, o lambda observado, o comprimento de onda observado, é igual ao comprimento de onda emitido. Então, o que vocês observam e o que eu emito é a mesma coisa. O que quer dizer isso? É que o comprimento de onda observado por vocês e o emitido por aqui, a razão deles dá 1. Se é o mesmo, seja lá um comprimento de onda de 700 por 700, dá 1, ou 400 por 400 vai dar 1, pouco importa, desde que o comprimento de onda entre vocês e a fonte seja o mesmo. Entretanto, quando os objetos estão se movendo com relação a um determinado referencial, esse comprimento de onda pode mudar. Aí a fórmula, não é bem uma fórmula, né? Antes de ser 1, antes será 1, e agora não vai ser mais 1, vai ter um desvio. Se esse objeto está se distanciando de você, esse desvio é para o vermelho. Esse desvio para o vermelho que eu mostrei lá na lâmpada, em inglês é chamado de redshift. Redshift é o desvio para o vermelho. Então, se você tem um comprimento de onda, aqui, ó, eu vou falar isso daí bem explicadinho, tá? Já, já. Então, vamos supor que você está aqui com um comprimento de onda amarelo, 570 nanômetros. E esse objeto que emite uma luz amarela começa a se afastar de você. Em vez dessa luz
desse objeto que estava emitindo luz amarela com relação a você, para você, e ele começa a se afastar, ele vai desviar para o vermelho e a luz que você vai começar a observar agora vai ser vermelha. Tá bom? Então, eu vou explicar tudo isso bem direitinho, tá? Então, fica aí. O seguinte, você pode me perguntar, Farinaldo, como é que eu vou saber que a luz que ele está me emitindo, que ele está de fato me emitindo é amarela e eu que estou observando a vermelha? Como é que eu vou saber que a luz que realmente ele emitiu era amarela e só eu que estou observando a vermelha? Como é que eu sei disso? Porque até então você está observando a luz vermelha. Como é que eu sei que uma fonte, nesse caso vai ser uma galáxia lá distante, está emitindo uma luz amarela? Como é que eu vou saber disso? Então vamos lá. Vocês, pessoal, talvez já tenham ouvido falar, assumo que sim, tá? Você fez um ensino médio razoavelmente decente, né? Meu ensino médio não foi lá essas coisas não, tá? Meu professor de física, ele não me ensinou o efeito Doppler. Eu estudei uma escola estadual e nós não vimos efeito Doppler no ensino médio. Mas caso você não tenha visto, não tem problema. Se você já ouviu, está tranquilo, né? Você já sabe o que é, está tranquilo. O que é o efeito Doppler, pessoal? É tudo que eu estava falando anteriormente. O que quer dizer isso? Olha para essa figurinha aqui, vai ficar bem claro. Vocês já, com certeza, já passaram pela situação onde vocês estão parados, talvez numa parada de ônibus ou em frente à sua casa, e vem um carro ou aqueles caras lá vendendo leite. E se você, depende de qual bairro que você mora, você provavelmente vai escutar, ó o leite, ó o leite, ó o leite. Tá? 1 litro por, sei lá, R$10. 1 litro por R$10, ó o leite. Esses caras, quando vem naquelas caminhonetas lá, que o cara fica com aquela... gritando, né, no gogó, ou com aqueles alto-falantes, ou até aquelas caixas de som alta, falando de manhã logo cedo, 6 horas da manhã. Nós escutávamos muito isso na minha casa. E quando ele vai chegando perto da sua casa, aquele barulho fica muito alto. Quando ele está longe, está tranquilo. Isso nada mais é do que o efeito Doppler. O que significa isso? É que quando o objeto, ou esse cara do leite, ou seja, uma ambulância, como está nessa figura aqui, vai se aproximando de você e ele está em movimento, né? Está em movimento se aproximando de você, obviamente, né? A frequência da onda sonora está aumentando com relação a você. E quando ele está se distanciando de mim, obviamente, se está um carro, passou, aí ficou aquela zoada enorme, barulho enorme, né? E está se distanciando, eu vou escutando menos, porque a frequência vai diminuindo, ou seja, o comprimento de onda vai aumentando. Mas o que quer dizer isso? É simplesmente o efeito Doppler. Se ele se aproxima de você, a frequência aumenta. Se ele se distancia de você, a frequência diminui. Certo? Então, a frequência diminui. Quando a frequência diminui, significa que, como vocês viram ainda agora, se eu estou mudando a minha frequência, ou estou mudando meu comprimento de onda, significa que eu estou saindo de uma faixa do espectro para o outro, se estivermos tratando do espectro eletromagnético. Então, se você está emitindo um tipo de luz e você começa a se mover com relação ao seu observador, a luz do que o observador vai observar será diferente. Tá? Então, isso é o efeito Doppler. Agora, como é que a gente sabe que o universo... Deixa eu fechar aqui. Como é que seria isso em relação ao nosso universo? Né? Como é que eu sei que o universo está se expandindo? Tá, vocês podem dizer, tá, Farinaldo, eu entendo que um carro, quando está muito próximo de mim, andando, né, vai fazer mais zoada, mais barulho, né? Zoada aqui do Nordeste, né? Faz mais barulho, o zoada, quando ele está mais próximo, ele se distancia, a zoada é menor, a frequência é menor. Como é que eu sei isso em relação ao universo? O ponto, pessoal, é que existe uma coisa que eu mencionei nas aulas anteriores, chamada espectroscopia.
Então, cada elemento químico, eu falei, eu acredito, na primeira aula, cada elemento químico tem um espectro de luz próprio. Tá? Então, quando eu olho para uma galáxia distante e eu observo, consigo medir com precisão os elementos químicos que lá estão, esses elementos químicos têm linhas de emissão características. Então, eu conheço o elemento. Tá? Agora, vocês vão dizer, vamos lá, eu conheço aquele elemento pelas linhas de absorção ou a linha de emissão. Tá? E eu aqui sou observador, estou olhando uma galáxia lá distante, né? E eu observo que as linhas de emissão e de absorção não estão batendo com conheço. Imagina que eu estou olhando o ferro numa galáxia distante, né? Presente lá numa estrela, numa galáxia distante. E as linhas de emissão do ferro eu sei quais são. Eu comparo com as linhas de emissão do ferro que está aqui no meu laboratório. E o que eu observo é que as linhas espectrais sofreram um desvio. Apenas um desvio. Não é que o espaçamento entre elas ficou diferente, ou as linhas de absorção estão agora em cores diferentes, ou com frequências diferentes. Lembra que cada elemento químico tem suas linhas de absorção. Lembra que cada elemento químico você tem os elétrons em diferentes camadas e a emissão e absorção deles está associada aos níveis de camadas que você tem. Cada camada tem uma energia específica. Se o elétron emite um fóton, ele vai para uma camada mais fundamental. E se ele absorve um fóton, né, um quantum de energia, ele vai para uma camada acima. Isso é diferente para cada átomo, tá? Porque essas diferenças nas camadas são diferentes. É a mesma, e é dessa forma. Então, observando a emissão desses fótons, digamos assim, eu consigo saber que elemento químico é aquele. Então, olha, eu estou vendo que as linhas de emissão aqui, como vocês podem ver nessa figurinha aqui embaixo, é que se o objeto estivesse em repouso, parado lá, está o objeto aqui no meu laboratório, está parado com relação a mim, as linhas de emissão e absorção, que eu poderia notar, a absorção, por isso que tem essa coisa preta aqui, é que o fóton foi absorvido, né? Então não tem uma luz sendo emitida. Está aqui acho que no violeta, porque aqui começou no azul, depois no verde claro e depois aqui no vermelho. Aí vamos supor que isso aqui é o elemento, talvez, hidrogênio. Aí você observa, eu conheço o hidrogênio. Então tá bom. Aí eu olho para uma galáxia distante e observo que essas linhas de emissão desse determinado elemento sofreram, como a gente fala no jargão, shiftadas, né? Não existe essa palavra, mas é um jargão que nós usamos. Shiftadas é um shift mais ADA, né? Foram shiftados ou sofreram um desvio para o vermelho. Olhem só como é o desvio para o vermelho. Como vocês podem ver na figura, a linha espectral, essa daqui, que estava aqui, está bem no vermelhão agora. E o vermelho está aqui. Então, todas essas linhas de emissão, 1, 2, 3, foram deslocadas em direção ao vermelho. Por isso, sofreram o chamado redshift. Então, sofreram um desvio para o vermelho. Esse desvio para o vermelho é em função de um objeto que está se afastando de você. Como é que eu sei disso? Vi o efeito Doppler e vi a nossa vida cotidiana quando vem aquele cara lá do leite, de 6 horas da manhã, perturbando, né? Fazendo zoada. Claro, esse é o estilo de vida dele, né? Eu faria a mesma coisa se eu estivesse vendendo leite. Mas, isso é a ideia, né? Então, se um objeto está se afastando, então é assim que eu sei, eu sou observador, assim que eu sei que uma galáxia está se afastando de mim. O interessante, pessoal, é que é fascinante isso. Não sei se vocês ficam tão entusiasmados quanto eu. Mas se você olha para uma galáxia nessa direção, você observa o desvio para o vermelho. Mas você fala, não quero mais essa direção. Vou olhar uma galáxia naquela direção. Você observa um desvio para o vermelho. Não, nessa direção. Você observa o desvio para o vermelho.
todas as galáxias que nós observamos estão se movendo, se afastando de nós. Todas elas. Então, é assim que nós sabemos que o universo está em expansão. Porque as galáxias, sejam uma galáxia, vamos supor que eu observo também uma galáxia um pouco mais próxima e outra mais distante. E ela está se afastando também. E cada vez mais. Quanto mais distante elas estão, mais rápido elas se afastam. Existe uma lei por trás disso, que é chamada lei de Hubble, que diz que a velocidade com que essas galáxias se afastam da gente é proporcional, linearmente proporcional à distância delas. Vou escrever aqui. O que por trás é V é igual a H vezes distância. Então, quanto maior a distância, maior a velocidade de recessão dessas galáxias. E a relação entre elas é dada por uma constante chamada constante de Hubble. Tá bom? Tá claro isso? Vamos falar mais. Você pode dizer, pô, Fernando, mas ainda não está claro para mim como isso ocorre. Vou dar outro exemplo. Vamos lá. Newton, vocês lembrem que Newton usou um prisma, né, para quebrar a luz branca em um espectro de cores diferentes. O cara era genial, né? Então ele pegou um feixe de luz branca e mostrou que aquela luz branca, quando se inicia sobre o prisma, você tem aquele espectro lá de luz, né? Então, com novos prismas, fomos capazes de observar essas linhas de emissão e absorção que eu estou falando para vocês. Então, cada elemento químico tem as suas linhas, respectivas linhas de absorção ou emissão dos fótons. Que fótons são esses? Vocês sabem. Agora, um pouquinho mais de bagagem. Não ainda além da mecânica quântica. Que fótons são esses? São os fótons que interagem com partículas carregadas. Fótons interagem apenas com partículas carregadas. De onde surgem os fótons? Os fótons surgem da necessidade de descrever de uma forma bem mais fundamental a força elétrica. A força, e como é que surge isso matematicamente? Surge quando nós temos uma simetria no seu sistema e impomos que essa simetria, se tem um sistema e nós impomos que essa simetria seja local. Ou seja, cada ponto no espaço-tempo se transforma de forma diferente. O exemplo que eu dei foi um exemplo da esfera, quando ela rotaciona de forma igual, que é chamada simetria global, e no caso que ela se transforma cada ponto de forma diferente. Até dei o exemplo do navio na aula passada. Então, quando essa simetria é local, você automaticamente precisa introduzir partículas que são as mediadoras da força que você estava querendo explicar. E essas partículas, chamadas partículas mediadoras, ou bósons, né, que tem, nesse caso, spin 1, né, um fóton, que media a interação elétrica ou eletromagnética. Então, você tem um E mais pósitron, E menos elétron, eles interagem entre si via um fóton. Então, a interpretação deixou de ser força igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, para ser E mais E menos interagem via troca ou a mediação de um fóton. Tá? Fóton é uma partícula com spin 1, bóson, sem massa. A força elétrica tem um alcance infinito, como vimos também na aula anterior, porque o fóton não possui massa. Nós vimos que o alcance é inversamente proporcional à massa da partícula mediadora. E o fóton, por ter massa nula, implica numa força elétrica com um alcance infinito. Bom, bonito, né? Muito bonito. A física de partículas é apaixonante. Né? Então, essa é a ideia, pessoal. Então, cada elemento químico é como se fosse, como vocês podem ver nessa figura aqui embaixo, é uma espécie de impressão digital. Leis. Então, dado o seu espectro, aqui está o espectro de hidrogênio, ó, de absorção, ó, cada linhazinha dessa se refere a uma absorção de um fóton. Então, por essas figurinhas que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, essa aqui, ó,
Quer dizer isso o quê? É simplesmente isso. Estão mudando absolutamente nada. Então, é como se você saber exatamente quais são as energias nas quais o comprimento de onda, né? Frequência, nas quais um fóton é absorvido. E cada elemento químico vai ter esse espectro bem definido. Então, é assim que a gente conhece. Isso é a impressão digital dos elementos químicos. Então, se eu sei que esse espectro só sofreu um shift, um desvio para o vermelho, então eu sei que realmente o meu objeto fonte está se afastando de mim. Tá? Então, vamos ter um videozinho mais para clarificar ainda mais. Imagina nosso universo tem galáxias e o universo está se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo. Prestem atenção em duas galáxias, tá? É essa daqui, a vermelhinha aqui, e essa. Notem como elas vão se afastando uma da outra. A distância entre elas, eu vou voltar esse vídeo aqui só para mostrar para vocês. Para a gente marcar a distância. Ó, a distância entre elas é esse tracinho aqui. Ó. Vamos ver como é que vai ficar. Bem maior, né, do que aquele tracinho que eu marquei. Então, notem que as galáxias, não é que as galáxias, ela simplesmente resolveu se afastar uma da outra. É que esse balão, ou o próprio espaço-tempo no qual as galáxias estão inseridas, está se expandindo. Como ele está se expandindo, as galáxias entre si estão se expandindo também, uma das outras. Então, a minha distância era só um pontinho. Olha só a distância que já é aqui, ó. Muito maior. Então, o espaço-tempo se expandindo e as galáxias estão se afastando uma das outras, tá? Em função do espaço-tempo. Quem é que expande o espaço-tempo? Vou falar disso no final. Então, vamos continuar, tá? Então, essa é uma forma de visualizar. Então, acho que acredito agora que foi o mais simples possível que vocês possam entender como ocorre a expansão do universo. Se vocês não entenderam ainda, podem me perguntar na live, tá bom? Vamos adiante. Então, o universo, ok, o universo está se expandindo. Mas eu não respondi ainda a vocês o que ele é feito. Mas eu já disse, só não expliquei exatamente. O que ele é feito? Já foi um dos primeiros slides, segundo slide, eu acredito. Como já dizia o Sherlock Holmes, elementar, meu caro Watson. Então, de partículas elementares, tá? Elementar. Tudo é elementar, tá? Então, vamos entender agora como do que o universo é feito, tá? Vamos entender. Vamos lá. Então, no início do universo, pessoal, teve o Bang. Tá aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Então, nós tivemos o Bang aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui? Esse é o Bang. Tá aqui, ó. E daqui. Aí, logo após o Bang, tem um período chamado período inflacionário, ou a chamada inflação. Tem nada a ver com a inflação que a gente tem aí perto de 2%, 2 ponto alguma coisa por cento, tá? No dia que eu tô falando para vocês. Super pequena, né? Mas aqui, essa inflação aqui é absurda, tá? Essa inflação faz com que o universo saia de uma bolinha de nada para uma bolinha desse tamanho aqui, tá? Obviamente, isso é uma ilustração, tá, pessoal? Só estou mostrando para vocês que o universo era extremamente pequeno e saiu de um tamanho absurdamente grande. Essa expansão é exponencial, ou seja, ela é muito abrupta e vai ter uma amplitude enorme, tá? Então, sai de uma bolinha pequenininha para um tamanho enorme. Como vocês podem ver, sai de uma coisinha dessa aqui para um objeto com um tamanho muito maior, né? Beleza. Depois da inflação, eu vou falar de um período que é super importante, né? Chamado período da radiação. Mas antes disso, eu queria lembrar para vocês uma coisa. Vocês lembram, lá no ensino médio, né? A gente até vê nos cursos introdutórios de bacharelado em física, ou licenciatura, que a densidade é massa sobre o volume, né? Então, dada a massa do objeto, o volume dele, você sabe qual é a densidade, né? A gente aprende a densidade da água, densidade de diferentes fluidos. A gente fala até de porque o
o óleo e água, misturar água e óleo, porque um está em cima ou está embaixo, falando das densidades e tal. Vamos lá. Então, densidade, massa ou volume. Só que aqui no mundo das partículas, massa e volume, a gente está falando de partículas elementares. Volume da partícula elementar é uma coisa que não faz tanto sentido, concorda? Existe um curso na graduação, no bacharelado de física, que eu acho fantástico, né? Os cursos do profissional do bacharelado de física são os cursos mais apaixonantes. Infelizmente, isso só estou dizendo a minha opinião, tá, pessoal? Até o quarto período, mais ou menos, o curso de física, digamos que não é tão fascinante, né? Às vezes, para muita gente, até foi inclusive para mim, às vezes desmotivador. Mas do quinto período em diante, nossa, é um uau! Nossa, isso aqui foi por isso que eu fiz esse curso e tal. Vem a reafirmação. E nós, num curso chamado Mecânica e Estatística, pelo menos nas universidades que eu conheço, chamado Mecânica e Estatística, alguns chamam de Termodinâmica e Estatística, mas Mecânica e Estatística. Nós temos autores de livros brasileiros excelentes, né? Com livros excelentes sobre mecânica e estatística. Nós entendemos que essas partículas, quando compõem um gás, sejam gás de férmions, vocês já sabem que são férmions, ou bósons, a densidade dessas partículas nesse gás depende de uma função da temperatura. Tá? Tem algumas coisas, algumas constantes, como a massa da partícula e tudo mais, mas é uma função da temperatura. Tá? Então, é a temperatura que vai agora determinar qual a densidade daquele gás de partículas. O ponto é que eu falei para vocês que a temperatura do universo, dos fótons, ela diminui à medida que o universo se expande. Essa expansão do universo, pessoal, é conhecida, é traduzida matematicamente em função de um parâmetro chamado fator de escala, que é A. Eu vou escrever aqui esse Azinho chamado fator de escala. Então, ele é normalizado de uma forma diferente da usual. Porque o usual seria, pelo menos a primeira vez que eu fui ler o fator de escala, então, no início do universo, ele era 0 e hoje ele é 1. Vamos supor, ele era 0 e foi para infinito hoje. E que não ocorre. A normalização que a gente usa é, ele era 0, praticamente, né? 0 no início do universo e hoje ele é 1. Essa é a normalização que a gente usa. Ele não faz que é proporcional ao tamanho do universo hoje. Não é um fator que vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai aumentando. Não. A gente usa uma normalização diferente. Essa normalização aqui era 0 e depois vai aumentando e o valor dele hoje é 1. Então, o máximo valor que ele possui, que é hoje, é 1. Esse é o valor, 1. Então, o que quer dizer? O que quer dizer que no início do universo, esse A era, sei lá, 1 sobre 1 bilhão, 1 sobre 10 bilhões. E depois vai ficando 1 sobre 1 milhão, 1 sobre 1000, 1 sobre 100, 1 sobre 10 e 1. Tá? Hoje seria 1. Então, é assim que ele vai. Ele vai aumentando, mas em escalas fracionárias. Tá bom? Aí é o seguinte. No início do universo, a partir das equações chamadas equações de Friedman, tá? Eu não vou falar nos detalhes, esse curso eu estou tentando evitar ao máximo conta, tá bom? Muito focando nos conceitos, nas ideias, tá? As contas, tenho certeza, vocês pararem e pegarem um livro, vocês vão conseguir reproduzir, tá? Se vocês tiverem dúvida ou querendo alguma referência, podem me perguntar que eu vou enviar um e-mail. Procure na internet, lá no YouTube, vocês vão me achar fácil, no Facebook, vocês vão me achar fácil. Farinaldo Queiroz, só vai existir esse, tá? Não tem erro, não. Então, existem umas equações que regem a dinâmica do nosso universo. E a obtenção dessas equações, pessoal, é super simples. Vocês podem obter, imagine, vocês podem obter as equações que governam a dinâmica do nosso universo, usando Física 3 da graduação. Olha só que fantástico. Então, usando a lei da gravitação de Newton, vocês conseguem tranquilamente um curso de Física 3.
Eu não digo ensino médio, porque vocês vão ter que saber o conceito de derivada, que pelo menos nas universidades, na uma grande maioria dos colégios estaduais, pelo menos de rede pública, certamente, você não vê o conceito de derivada nem de integral. Então, por isso que eu digo no início aí da sua graduação em física, seja na licenciatura ou bacharelado, você vai saber obter as equações da evolução do universo. É fantástico. Então, vamos lá. A partir dessas equações da evolução do universo, um desses termos que surge lá é a densidade. A densidade do material que está dentro do universo. Seja lá o que for, não sei nem o que é, mas a densidade que tiver dentro desse universo, do material que está dentro desse universo, vai evoluir com a temperatura também. Tá? Vai evoluir com a temperatura. De formas diferentes, depende da propriedade do material. Tá? Se for um férmio, evolui de um jeito. Se for um bóson, evolui de outro jeito. Se for um conteúdo que tem uma energia cinética muito grande, ou seja, relativístico, é de um jeito. Se for não relativístico, uma velocidade muito pequenininha, é outro jeito. Tem outras fórmulas ou outros valores para a densidade. Vai depender das propriedades do conteúdo que está lá no universo. E faz sentido, né? Mesmo que você não saiba nem o que é, faz sentido que a densidade desse material no universo dependa das suas propriedades. Uma coisa totalmente razoável, né? O ponto é que, ao resolver as equações, talvez esse que, para você que já viu falar disso, é a chamada equação de fluido, mas eu não vou falar dela aqui, a gente consegue concluir que a densidade de matéria, de algo que é matéria aqui, pessoal, matéria não tem nada a ver com física de partículas aqui, tá? Isso é um conceito em cosmologia, tá? Matéria para pessoas no âmbito da cosmologia tem um conceito diferente do que o real, que é na verdade. Tá? Na verdade, matéria, vocês já viram, o conceito formal de matéria é partículas formadas por matéria, tudo aquilo formado por átomos. Átomos são constituídos por elétrons e quarks. Então, isso é matéria, esse é o conceito formal. Mas em cosmologia, a gente chama de matéria aquilo que não é relativístico. Então, aquilo que não tem uma velocidade muito grande. Tá? Então, tudo que não tiver uma velocidade muito grande, nós chamamos de matéria. Aquilo que tiver velocidade muito grande, ou tiver energia cinética muito grande, viajam próximo da velocidade da luz, nós chamamos de radiação. Tá? Ok? Então, formalmente, um pouquinho mais até, deixa eu dar talvez um conceito a mais, que talvez vai ficar mais claro quem já está no início da graduação de física, é que vocês devem conhecer quando vocês estudam fluidos, é que a radiação, imagine partículas com alta velocidade, eu acho que o livro do Moisés é excelente nesse aspecto. Imagine um gás nessa bolinha aqui, tá? As partículas que estão aqui, se tiver uma energia cinética muito grande, uma velocidade muito grande, elas, ao bater na superfície desse objeto que está aqui, vamos supor que isso aqui, sei lá, uma bola, ou sei lá o que for, ou aqui, vamos pegar a famosa garrafa, né? Do Go Climb a Rock, né? Se tiver partículas aqui dentro, essas partículas com alta energia, né? Elas vão colidir na superfície dessa garrafa e vão gerar uma pressão. A pressão é proporcional à diferença do momento transferido nessa superfície. Então, elas vão causar uma pressão. Então, em cosmologia, o que nós chamamos de radiação é algo que causa uma pressão, tá? Sobre a superfície desse objeto. Matéria é aquilo quando tem uma velocidade tão pequena que o momento transferido para cá, consequentemente, a pressão exercida aqui é essencialmente nula. Então, em cosmologia, matéria é aquilo que não vai exercer uma pressão, enquanto radiação, sim. O que surge disso tudo é que quando você pega a equação de fluido e usa um pouquinho dos seus conhecimentos de termodinâmica, você vai chegar à conclusão que a densidade para qualquer coisa que seja matéria é proporcional, aqui ó, embaixo, vocês podem ver, a 1 sobre A ao cubo,
onde A é o fator de escala. E o ρ de radiação é proporcional a quarta. Tá? Então, o ρ de matéria vai com 1 sobre A ao cubo e o ρ de radiação vai com 1 sobre A à quarta. Tá claro? Vamos lá. Então, para entender, né? Vamos entender essas fases do universo de forma bem simples. Então, eu falei que nesse universo tem uma inflação. O universo expandido de forma muito rápida, exponencialmente. Aí, o que é que vem depois? A gente vai entender agora, vocês vão deduzir junto comigo, né? Sabendo que existem duas componentes de matéria, duas componentes de possíveis no universo. Radiação e matéria. Já já eu vou falar de outra coisa, que é a chamada famosa energia escura. Vamos supor matéria. Já já eu vou linkar tudo que eu estou dizendo a vocês com partículas, tá? Fazer o linkar, né? Linkar, de novo, um jargão aí. Vou fazer o link entre cosmologia e física de partículas. Então, no início do universo, vamos supor que o A, como eu falei para vocês, ele vai crescendo de forma fracionária, né? Então, tem aqui o A, vamos supor que no início do universo era 10 a menos 10. O universo expandiu um pouco. Ele foi para 10 a menos 8. Expandiu mais, foi para 10 a menos 3. Note que ele vem crescendo, né? Depois cresceu mais ainda, se expandiu mais, foi para 10 a menos 1. E chega até hoje, onde o A é igual a 1. Normalmente, quando a gente quer dizer que hoje se refere a hoje, a gente coloca um zerozinho aqui, ó, que é o A0. O A0 é o fator de escala hoje, que é 1, tá? Normalizado para 1. Então, tá bom. Então, vamos ver uma coisa. Mesmo que vocês não saibam deduzir de onde vem exatamente esses números que eu coloquei 10 a menos 4, 10 a menos, ou 0,3, vocês vão entender a lógica, tá? Que é o mais importante, tá? Que é o mais difícil de você pegar. A conta, vocês vão conseguir fazer, né? Eventualmente. Então, se pegarmos hoje, assumindo que isso aqui que eu escrevi está certo, hoje, A igual a 1. Se o A é igual a 1, a densidade de radiação, hoje no universo, é 10 a menos 4 sobre 1 elevado à quarta, é 1. Então, dá ordem 10 a menos 4. Pequeno, né? Se o A for 1, 1 elevado ao cubo, 1, dá 0,3. Então, a densidade de matéria hoje no universo, aquilo que não exerce pressão, aquilo que não tem energia cinética muito grande associada, é 0,3, enquanto radiação é 10 a menos 4. Vejam como é pequeno, né? Então, a componente de radiação no universo hoje é irrelevante, comparada à densidade, à de matéria, tá? A densidade de matéria. Entretanto, vamos lá para o início do universo. Vamos pegar, talvez, A igual a 10 a menos 8. Se o A for 10 a menos 8, vamos pegar um exemplo anteriormente ainda, que vocês vão começar a perceber alguma coisa. Vamos pegar 10 a menos 3. Quando o A era 10 a menos 3, 10 a menos 3 aqui, vai ficar 10 a menos 12, tá? No denominador. Quando eu subir, vai dar 10 a 8, tá? Vai ficar 10 a 8 aqui. Então, eu tenho 10 a menos 12 aqui embaixo. Dez a menos 12 com 10 a menos 4. Quando eu subir esse 10 a menos 12, vai ficar 10 a 12 aqui em cima, certo? 10 a 12 com 10 a menos 4 vai dar 10 a oitava. Então, vou apagar aqui. Se eu assumir que o A é menos 3, 10 a menos 3, eu vou ter 10 a oitava. Vamos ver se eu consigo fazer o 8 aqui com esse. 10 a oitava. E com esse aqui, eu vou ter 10 a menos 3 ao cubo. Vou pegar 10 a menos 9. 10 a menos 9 com 0,3 vai dar 3. 10 a menos 9. Quando subir, vai ficar 10 a 9. Então, dá 0,3 vezes 10 a 9. Que é igual a 3 vezes 10 a oitava. Certo? Então, deixa eu apagar aqui. Então, eu vou ter 3 vezes 10
oitava. Olhem só. Hoje, a matéria é muito maior, tem uma densidade muito maior do que a de radiação. Quando eu fui para A igual a 10 a menos 3, elas já ficaram mais próximas, né? Acho que deu para entender, né? Então, A igual a 1 hoje, à medida que eu for diminuindo o A, eu estou indo para o início do universo, cada vez mais próximo do início do universo. Então, hoje, a matéria domina, a radiação é muito pequena. Fui para A igual a 10 a menos 3, um período atrás, né, na história da evolução do universo. E a componente de radiação e matéria estão quase equivalentes. Agora, se eu pegar um A muito pequeno, ou seja, estou bem lá no comecinho do universo, vou pegar 10 a menos 10, só para facilitar a conta. Se o A é 10 a menos 10, aqui vai dar 10 a menos 40 embaixo. Se eu passar para o numerador, vai ficar 10 a 40 positivo, né? 10 a 40 com 10 a menos 4 dá 10 a 36. Um número gigante, né? 10 elevado a 36. Deixa eu ver se eu consigo fazer. 36. Enquanto esse, eu vou ter 10 a menos 10, vai ficar 10 a menos 30. Quando eu subir, vai ficar 10 a 30. E esse ponto 3 vai ficar 3 vezes 10 a 29. Muito menor. Então, acho que já ficou bem claro para vocês aqui. Hoje, matéria domina, chega um momento que fica igual e depois a radiação domina. Entenderam? Então, na evolução do nosso universo, nós tínhamos lá no começo, depois da inflação, o universo era dominado por radiação. Acabei de mostrar. Quando o ar é muito pequeno, quem domina é a radiação. Mas à medida que o universo se expande, né, esse ar aí vai aumentando. Chega um momento que a matéria e a radiação ficam muito próximas uma das outras. E depois a matéria domina, né? Isso como é que eu sei disso? Bem, porque um é proporcional a 1 sobre A ao cubo e o outro com 1 sobre A quarta. E dependendo dos valores de A que você coloca, um vai dominar antes, outro vai dominar depois. Tá bom? Então, espero que tenha sido claro, tá? Então, no universo, pessoal, o universo era dominado por radiação. E quem era essa radiação no universo? Eu estou falando, radiação é uma coisa mais vaga. O que era exatamente essa radiação no universo? Como o Sherlock falava, é elementar, de partículas elementares. Que partículas elementares eram essas? Todas elas. Todas elas que existiam naquele início do universo, a temperatura era muito alta, lembrando, a temperatura é 1 sobre A. Se o A é muito pequeno, a temperatura é enorme. Então, se a temperatura era enorme, a energia cinética que essas partículas tinham era muito, muito grande. Então, tudo isso era radiação. Então, prótons, nêutrons, raios, os fótons, os neutrinos que eu falei lá no modelo padrão, os elétrons, os muons, se existissem naquela época, só que o muon decai, por isso que a gente não vai falar do muon aqui. Mas essas partículas decaíam. Desculpa, todas elas existiam e eram radiação. E existe uma coisa também chamada de ME, que eu vou dizer o que ela é, tá? Já, já. Então, nessa época de radiação, tudo isso existia. Exceto eu não falei o que é esse ME. O que será esse ME, né? E, posteriormente, veio a época de matéria. Como eu falei, mostrei para vocês, quando o A é hoje, ou até um pouquinho antes, maior do que 10 a menos 3, a densidade de matéria domina. Então, como é que funciona? Então, funciona o seguinte. Está aqui o gráfico. Tá. Você tem, no início, a densidade de radiação é maior do que a densidade de matéria. Notem aqui, ó. A densidade de radiação nesse ponto aqui é muito mais alta do que a densidade de matéria, que é representada por essa curva pontilhada, em vermelho, e a rua de radiação por essa curva sólida, azul. Então, o rho de radiação era muito maior. Chega um momento, em torno lá do A 10 a menos 3,
que o rho de radiação e o rho de matéria ficam muito próximos, eles se equivalem. Esse período aqui, pessoal, é chamado da igualdade matéria-radiação. Igualdade matéria-radiação. É o período na evolução do universo, no qual a densidade de radiação e matéria eram iguais. Aí vem uma outra coisa chamada rho de lambda, que eu não falei o que é ainda, é a chamada energia escura. Energia escura, o que é, eu não sei. Nem você sabe. Ninguém sabe a natureza da energia escura. O que nós sabemos é que essa energia escura é responsável pela expansão do nosso universo, de forma acelerada. Então, vamos entender, vamos devagar, né? Então, você tem a densidade de lambda, é uma densidade pequenininha, não é muito grande. Então, lá no início do universo, o rho lambda é insignificante comparado ao rho de radiação e rho de matéria. O ponto é que esse rho de lambda, a densidade de energia escura, ele é uma constante. Ao que nós sabemos, segundo o nosso conhecimento atual, tá? Um modelo que reproduz muito bem os dados experimentais é um modelo que é chamado modelo lambda-CDM. Esse lambda é uma constante. Então, esse lambda é pequenininho, mas é uma constante. Como o rho de radiação vai com 1 sobre a quarta, e o rho de matéria diminui com 1 sobre a ao cubo, então, à medida que esse A cresce, tanto o rho de matéria como o rho de radiação diminuem, e o rho de lambda, que segue lá devagar e sempre, né, uma constante, eventualmente vai dominar. Que é exatamente o cenário que acontece hoje. Tá? O ponto interessante dessa história toda é que na ansiedade de explicar por quê, na necessidade de explicar fisicamente por que o universo seria supostamente estático, né? Você tem densidade, partículas com densidade de radiação exercendo pressão, vamos supor que o universo tem um volume fixo, vamos supor. Então, tem partículas exercendo pressão para ele se expandir e partículas que sofrem a gravidade, a matéria, que não exerce pressão, mas sofre a atração gravitacional, que é a matéria. Então, tem uma coisa puxando e outra atraindo, né? Então, na necessidade de ter um equilíbrio estático, né? Imaginem só, se a densidade de matéria domina, né, o nosso universo, então tudo isso está se contraindo, né? Então, o universo não era para se expandir, era para estar se contraindo, né? Mas aí, na necessidade de imaginar que o universo era estático, o Einstein introduziu a chamada constante cosmológica para permitir que o universo fosse estático. Então, a matéria está querendo aglomerar, mas a constante cosmológica empata do universo se contrair, tendo assim um universo estático. E ele falou que essa seria a sua maior asneira, né? Mas hoje nós vemos que o genial Einstein não tinha nada de asno, né? Ele foi genial novamente, né? Para variar. E como é que a gente detecta, né, essa expansão no universo e como sabemos que esse universo está se esfriando? Eu falei eventualmente para vocês da chamada radiação cósmica de fundo. Bem no comecinho, sem dizer exatamente o que é. O que é essa radiação cósmica de fundo, pessoal? Essa radiação cósmica de fundo é entendida da seguinte forma: sabendo que o universo está em expansão e sabendo que o universo, os fótons estão diminuindo, tendo sua temperatura diminuída, à medida que o universo se expande. Então, de uma forma bem simples para vocês, que não dá o resultado correto, mas a ideia é muito válida, né?
é que é o seguinte, imagina lá no início do universo, vocês podem ver nessa figurinha aqui, imagina nós temos prótons, prótons e nêutrons. E os elétrons, desculpa, prótons e nêutrons, nem dá para dizer quem é quem aqui, talvez o próton seja esse vermelhinho e o nêutron essa bolinha azul, né? Então nós temos prótons e nêutrons, eu acredito que sim, né? Então, e até deve ser, né? Porque só um adendo aí para vocês, nós sabemos que os nêutrons eles decaem em prótons e o número de densidade de prótons sobre nêutrons dá da ordem de 1/7. Então, os prótons são 7 vezes aí mais abundantes do que os nêutrons na época que esse processo aí vai ocorrer, tá? Então, só para clarificar. Tá? Isso tem a ver com um período no nosso universo chamado Big Bang nucleossíntese primordial, ou nucleossíntese primordial, ou Big Bang nucleossíntese. Tá? Esse número que eu falei para vocês sobre 7 sai dessa teoria. Tem uma teoria por trás, tá? Bem fundamentada e testada. Então, tudo bem. Então, nós temos os prótons e os nêutrons, e os elétrons, que são esse camaradinho aqui pequenininho. Os elétrons estão querendo se combinar aos prótons para formar um átomo de hidrogênio. Entretanto, naquela sopinha que tinha lá no início do universo, tinha os fótons também. Lembra? Tem a radiação. Veja que eu estou falando fótons, né? Estou falando de partícula. O fóton tem uma energia também. E toda vez que o elétron queria se encontrar com o próton para formar um átomo de hidrogênio, vinha um fóton lá para acabar com a festa e arrancava, impedia que esse elétron se ligasse ao próton formando um átomo de hidrogênio. Mas como o universo se expande e o universo se esfria, ou seja, os fótons perdem energia à medida que o universo se expande, ocorre que chega um momento, você está com o próton, e o elétron está aqui, chega, aí vem um fóton aqui, que vai tentar arrancar esse elétron, né? Mas não consegue. Por que não consegue? Porque sua energia é menor do que da ordem da energia de ligação. Menor do que a energia de ligação do átomo de hidrogênio, da ordem de 13 eletronvolts. Então, o que eu quero dizer? Quando o universo cai a uma temperatura menor do que 13 eletronvolts, esses fótons serão incapazes de arrancar esses elétrons. Tá? Essa é a ideia. Se eles são incapazes de arrancar esses elétrons, é como se eles não tivessem mais ninguém para interagir. Eu não consigo mais interagir com ninguém, porque eu não tenho mais energia para interagir com ninguém. Quando eles não têm energia para interagir mais com ninguém, isso é o chamado freeze out, ou desacoplamento dos fótons. Então, os fótons deixam de interagir, porque não tem mais ninguém para interagir, ele não tem energia suficiente mais para interagir. Então, ocorre o desacoplamento dos fótons. Em cosmologia, nós chamamos isso de desacoplamento da radiação cósmica de fundo. Ou seja, é uma radiação, não é que é a radiação que vem dessa luz aqui da minha sala. É uma radiação oriunda dos primórdios do nosso universo. Então, é uma cósmica de fundo, né? Tá? E o que é isso? São fótons. E a dinâmica está relacionada à energia de ligação do átomo de hidrogênio. Existem algumas peculiaridades, alguns detalhes que eu não falei aqui com relação à energia ser 13 eletronvolts, mas na verdade tem que ser muito menor do que isso. Tem o fato de que os fótons obedecem a uma distribuição, tem fótons que estão ainda na cauda dessa distribuição, que ainda são capazes de espalhar, arrancar esses elétrons. Tem toda uma dinâmica, uma física por trás disso, riquíssima e belíssima, mas eu não vou ter tempo de falar isso aqui, tá bom? Então, a radiação cósmica de fundo são fótons oriundos, né, de uma época em que o universo era opaco. Ou seja, a gente não existia luz antes disso, porque o livre caminho médio, os fótons interagiam num espaço muito pequeno. Vamos supor que no tamanho desse aqui o fóton interage, então eu não consigo ver nada.
os fótons que estão aqui têm um livre caminho médio enorme. É por isso que eu consigo ver toda a minha sala, né? Então, existe um satélite chamado Planck, né? Em homenagem, vocês já sabem quem, né? E esse satélite Planck, ele observa as propriedades desses fótons ou dessa radiação cósmica de fundo. E o mais fantástico, talvez eu acho que a coisa mais fantástica para mim, que eu poderia dizer para vocês, é que, pelo menos a primeira vez que eu estudei isso, é que as propriedades desses fótons, pessoal, que vem lá do início do nosso universo, estão atreladas, relacionadas às densidades que eu falei lá anteriormente. A densidade de matéria, a densidade de radiação, a densidade de lambda, estão relacionadas às propriedades dos fótons que nós observamos. Como é isso exatamente? Então, se você pega o seu satélite, ao observar fótons vindo de uma direção aqui, fechando essa direção aqui, e você olha agora a propriedade dos fótons vindo de uma direção separada por um ângulo θ. Assim, só para ilustrar, tá? Peguei um ângulo bem grandão. Separados de um ângulo θ, a diferença de temperatura entre esses fótons aqui e esses fótons aqui estão relacionadas a essas densidades, ao que nós chamamos de parâmetros cosmológicos. Não o Rho de radiação, mas o Rho de matéria e o Rho de energia escura. Tá? Nós conseguimos extrair as densidades dos componentes do nosso universo, observando a temperatura, ou melhor, a diferença de temperatura de fótons, não quaisquer fótons, fótons da radiação cósmica de fundo, em diferentes regiões do nosso espaço. Então, você observando fótons separados por uma distância, por um ângulo θ, nós podemos relacionar isso com as densidades das componentes do nosso universo. Olhem só. E a conclusão que a gente chega, pessoal, é que o nosso universo é feito quase 70% dele de algo totalmente desconhecido, chamado energia escura, que é aquele Rho de lambda lá que eu falei lá, que está por trás da expansão acelerada do nosso universo. Então, o universo está se expandindo e de forma cada vez mais rápida, de forma acelerada, graças à constante cosmológica, que exerce uma pressão negativa. Imaginem só algo que exerce uma pressão negativa. É estranho, né? Nós não sabemos a natureza. Para piorar as coisas, ao observar esses fótons, nós concluímos que o universo, a densidade de matéria, o Rho de matéria do nosso universo é 0,3. Esse 0,3 é aquele 0,3 que eu botei lá, tá? Vamos lá. Então, o Rho de matéria, fazer aqui a conta. O Rho de matéria. Na verdade, isso tem a ver com abundância, tá? Mas eu não vou introduzir isso, não. Vamos supor que a matéria é 0,3. Só para simplificar nossa vida. Se você está me ouvindo aí e conhece tudo isso, me perdoe. Eu estou querendo por trás explicar abundância, tá? Mas eu teria que explicar o que é abundância exatamente. Então, vamos lá. Rho de matéria, vamos supor que é 0,3. Tá? Só que, vou fazer mais simples ainda. Deixa eu fazer mais simples. Vamos supor, o meu Rho de matéria, pessoal, é tudo que for, lembrando, que não exerce pressão, certo? Então, eu vou chamar assim, de Rho de A. O que é esse Rho de A? É o Rho dos átomos. Então, a densidade de átomos do nosso universo, mais Rho de qualquer matéria que existir, que eu vou chamar de matéria ME. O que nós observamos, pessoal, é que esse parâmetro de Rho de átomos, ele pode ser extraído por outras fontes. Tá? E sabemos que ele é pequeno.
Mas o rho de matéria é grande. Isso implica que, se isso daqui é pequeno e isso aqui é grande, é porque existe uma densidade de matéria que não está contida em átomos. Existe uma matéria que esse ME não é de M de exótica, ME de exótica não, é chamado de matéria escura. Por que escura? Porque é uma matéria que não emite, absorve qualquer onda do espectro eletromagnético. Não interagem com o fóton. Agora você já sabe, segundo a aula passada, conforme a aula passada, essa matéria não possui carga elétrica. Porque se possuísse carga elétrica, interagiria com o fóton, certo? Então essa matéria escura não interage com o fóton. Não possui carga elétrica igual a zero. Tá? Ou pelo menos de forma efetiva. Então, o nosso universo é essencialmente escuro. Energia escura é algo totalmente desconhecido. E matéria escura, também desconhecido, mas que a gente tem umas ideias muito, digamos assim, interessantes do que poderia ser essa matéria escura. Tá? Que é, inclusive, até meu objeto de pesquisa, né, nos últimos 10 anos. Então, nós temos energia escura e matéria escura. Entendam que a natureza dessas duas componentes são diferentes. Um é matéria, que não exerce pressão. O outro é energia escura, que exerce pressão negativa. Então, suas naturezas por si só são distintas. E suas funções na dinâmica do universo também são distintas. Então, suas naturezas são distintas. Outra coisa, nesse rol de átomos, ou nessa abundância de átomos, se eu só definir o que é abundância, porque eu estou falando tanto de abundância aqui, né? Abundância, pessoal, é um parâmetro ômega, né? É igual a ρ, esse ρ que eu estou falando aqui, densidade, né? Ou função de temperatura, sobre outro ρ chamado ρc, que é de crítico. Seria a densidade do universo se ele fosse plano. Por isso que eu não queria falar de tudo isso, mas eu só estou dando esse adendo para vocês que já ouviram falar nisso. O que é esse ômega? Ômega é a abundância, a densidade do que eu estou falando, matéria, ou átomos, matéria escura, ou constante cosmológica, dividido por ρ crítico. ρ crítico é a densidade quando o universo é plano. Esse ρ crítico, só um adendo, tá, pessoal? Já eu volto lá, só um segundinho. Quem não está me seguindo, só aguarda um minutinho. Esse ρ crítico vem da definição h ao quadrado é 8 pi G, constante de Newton, sobre 3 ρ C. Esse ρ C é h ao quadrado sobre 8 pi G sobre 3. Ou 3h quadrado sobre 8 pi G. Esse é o ρ crítico, tá? Então, você pega a taxa de expansão do universo hoje, ou a chamada constante de Hubble, que é medida, tá? Observando essas recessão desses objetos astrofísicos. Então, nós sabemos a taxa com que eles estão se afastando. Sabemos esse H0. Pega esse H0, jogo sabendo a constante de Newton, que sei quem é o ρ C. Então, sei quem é o ρ C. E agora eu sei quem é o ρ, de acordo com os dados do meu satélite Planck, eu sei quem é o ômega. É assim que funciona. Tá? Então, essa lógica que eu estou falando para vocês, de 69%, 25%, serve tanto para o ρ como para o ômega, porque tudo isso é dividido por uma constante. Tá? Por isso que eu falei, vamos pegar o ρ. Né? Então, se esse ρ é grande, muito maior do que esse ρ de átomos, que está aqui, então é porque existe um ρ de matéria, e é matéria escura, porque tem que ser um componente de matéria, certo? Não pode ser radiação. Componente de matéria, para completar a porcentagem observada. O que a gente acha é, vamos supor que aqui for 30%, o que nós encontramos aqui, isso aqui é 5% de átomos, e o resto seria matéria escura, compreendendo 25%
do nosso universo. Os dados mais atuais é um pouquinho maior do que isso, tá? Um pouquinho mais que 25, em torno dos seus quase 27%, tá? Os dados mais recentes. E diminuiu simplesmente da energia escura. A energia escura deixou de 69 para ser um pouquinho menos. Então, mas pouco importa. O que quer dizer que o nosso universo é escuro. Quais são os constituintes do nosso universo? Vocês podem dizer, energia escura é uma energia. Átomos, vocês sabem, átomos são compostos de partículas, por isso dada a importância do conhecimento físico de partículas. E matéria escura? Em matéria escura, pessoal, a ideia mais popular atualmente na literatura é que a matéria escura é também composta por partículas elementares. Então, partículas elementares são os constituintes do nosso universo. Pelo menos eles dão cerca aí de, pelo menos 30% do nosso universo. O resto é energia escura. Então, o que diz respeito à matéria é partícula. Não tem para onde correr. Dada aí, está aí a importância de partículas. E como vocês viram, o universo foi dominado uma época por matéria, partículas. Uma época o universo foi dominado por radiação. Que radiação é essa? Partículas. Que partículas são essas? Fótons, neutrinos. Então, partículas está presente tanto, como falei, aqui, como na evolução do nosso universo, pessoal. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa guardada aí para a live. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!